Seja muito bem-vinda à nossa aula aqui, né, do mini curso de libertação de batalha espiritual, onde você vai estar adquirindo chaves, onde você vai estar aprendendo, né, sobre libertação, sobre muitas outras coisas aí nesse tema. E ainda que não seja o seu chamado, que você acha que não é o seu chamado, mas se você está aqui, é porque você quer aprender alguma coisa, né? Então, primeiro você vai ter que passar, né, ali, aprender a passar pela sua autolibertação, depois você vai, né, ali libertar sobre outras vidas. Entenda que o libertador precisa primeiro ser liberto antes de ministrar a outras vidas. Mas aqui eu vou estar abordando sobre Kundalini, sobre Lilith, por onde os demônios entram, quem são os demônios. Vou estar abordando sobre vários temas. Então você vai vendo aí, né, no decorrer dos módulos. Eu separei em 5 módulos. Então eu dividi algumas coisas, né? E outra coisa, você não tem que ser incrédulo nem religioso, tá? Porque se você tá aqui, aquela pessoa que tem dúvida, que é incrédulo com as coisas espirituais, saia agora, porque não é para você, tá? Isso aqui é para quem crê nas coisas espirituais, aquelas pessoas que entendem que existe sim demônios, que existe um mundo espiritual aí, e ele é mais real que esse, tá bom? Então, abra sua mente, abra o coração para que você venha aprender. Aquilo que você não concordar, amém, guarde para você. E aquilo que você quiser aprender, você é bem-vindo para estar aprendendo. Lembrando que a maioria das coisas que eu vou estar falando aqui é aqui fechado, né? Porque tem muitas coisas que a gente não pode falar ali numa live aberta, exatamente por isso. Tem muita gente que não acredita, tem muito bruxo, tem muito feiticeiro também que vem ali para falar um monte de coisa. Então a gente evita esse tipo de coisa, tá? Pra não, né, entrar ali em discórdia e nem perder a nossa bênção, né? Porque tem muita gente que não entende. A palavra de Deus fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, tá? Agora, se você quer ser um libertador, se você quer ser ativado no seu chamado, no seu propósito, se você quer aprender sobre o mundo espiritual, sobre muitas coisas, fique por aqui que esse curso é para você, tá? Então, vamos começar? Vamos que vamos. Vamos estar aqui orando, chamando o amigo Espírito Santo para estar direcionando esse ensino. Espírito Santo, meu amigo, Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Toma a primazia, toma o governo de tudo aquilo que vai ser ministrado. Senhor, que eu diminua e Tu cresça, que eu suma e Tu apareça. Que não seja nada de mim aqui, Senhor, que o Senhor venha trazendo clareza. Eu já te peço a unção de mestre das regiões celestiais. Eu já te peço anjos e arcanjos aqui na minha casa e na casa de cada um que vai estar assistindo, Senhor, aqui esse curso. E que eles venham ser edificados, Pai. Abra o entendimento. Leve embora todo pensamento cativo, em nome de Jesus. E eu já proíbo toda manifestação, em nome de Jesus, daquelas pessoas que irão assistir, Pai. Toda manifestação física, Pai, seja agora cessada, em nome de Jesus. Amém. Vamos que vamos? Tá. Abra sua Bíblia em Lucas 10, 19. A gente vai começar com essa passagem, né? Gente, você tá vendo um pouco molhado aqui por trás, né? É óleo ungido que eu vou ungindo da casa, eu vou passando, vai ficando aí. E não tinha um cenário muito bem bonitinho, então procurei por aqui. Vamos ter algumas bases bíblicas, né? Bases bíblicas. Lucas 10, 19 vai falar assim. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo, tá? Em outras traduções está falando, eu lhes dei autoridade para pisar em cobras, serpentes e em escorpiões. O Senhor nos deu. O que ele está falando aqui? Ele nos deu autoridade. Então, o Senhor ele já nos deu autoridade lá, desde o começo, né? Então, você já tem essa autoridade. É no nome de Jesus. Entenda uma coisa, que o Senhor, Ele nos capacitou, Ele nos deu unção e nos deu autoridade pra gente vir ministrar ali, né? Ser instrumento ser instrumento dele para tirar vidas ali de cativeiros, né? Que estão aprisionadas. Entenda que não é você que vai fazer. Porque tem muita gente que já começa a se soberbecer, porque dá um comando, os demônios vão sair, mas é porque é no nome de Jesus. Não é no seu nome, não é no meu nome, não é no nome de ninguém. A autoridade tá em Deus, é no nome de Jesus.
Ele conquistou para nós ali essa autoridade, para que nós possamos ser instrumentos dele aqui na terra, tá? Então, a base bíblica é isso, Lucas 10, 19. Então, eu te faço uma pergunta agora, quem pode ser um libertador? Quem você acha que pode ser um libertador? Pensa aí. Então, eu já respondo logo. Todos podem ser um libertador? Pode. A libertação, esse chamado é para todos. Todos aqueles que estão dispostos a renunciar e a pagar um preço para ser um libertador. Entenda que não é de qualquer forma, que não é de qualquer jeito que você deve ir ali para a zona de guerra, tá? Primeiramente, a libertação tem que começar por você, tá? Então, eu vou te falar aqui alguns princípios para você, como para você ser um libertador. Então, eu vou te falar aqui alguns princípios, tá? Para você se tornar um libertador. Você tem chamado, você já tem a unção com certeza, o Senhor já te deu autoridade, mas você precisa de alguns princípios. Então, fica aí que eu vou estar falando para você agora, tá? Então, vamos lá. Um libertador precisa primeiro ser liberto antes de libertar outras vidas. Então, a libertação primeiro começa com você, em nós, tá? Outra coisa, depois que ele passar pela libertação, ele vai ter que ser curado das feridas da alma dele, dos traumas, né? Vai ter que fechar as brechas, vai ter que fechar as portas que ele abriu para que os espíritos malignos viessem ali sobre a vida dele. Então, entenda esse princípio logo aí de primeiro, tá? Primeiro você precisa passar pela libertação. Aceitou Jesus, passe pela libertação, entendeu o seu chamado, passe pela cura interior, feche as brechas, feche as portas. Se você roubar, você não tem que roubar. Se você mentir, você não tem que mentir. Você tem que fechar a legalidade, fechar ali as brechas, para que você não venha a ser envergonhado. Mas, irmã Brenda, todo dia a gente peca. Sim, todo dia a gente peca. Todo dia, aquele que fala que não peca é mentiroso, já está pecando porque está mentindo. Todo dia a gente peca. Só que quando fala aqui de fechar as brechas, a legalidade, é aquelas que são mesmo, por exemplo, você foi ali, fofocou. Já peça perdão, Senhor me perdoe, fofoquei, em nome de Jesus, já para não dar legalidade. Porque se torna uma legalidade o pecado quando, a partir do momento que você já deixa passando. Falou aqui, opa, pequei, Senhor me perdoa. E outra coisa que eu tenho que te ensinar aqui, uma chave, que muitas pessoas aí cometem esse erro. Elas pecam, agem ali de alguma forma e elas só fazem assim, se arrepender, Senhor me perdoa. Pronto, já se arrependeu, já deixou. Mas você tem que limpar ali a casa, tá? Você tem que expulsar aquilo que entrou através dessa brecha que você deu, desse pecado. Tá lá na tua casa, se estressou, chamou um palavrão. Opa, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa por esse palavrão. Aí tem gente que só pede perdão, mas não expulsa aquilo que entrou, que o demônio já entrou. Aí deixa ele lá. Se você deixar um lixo lá na sua casa, deixa o primeiro dia o lixo, o que vai acontecer? Vai vir mosca, vai vir rato, vai vir ali um monte de coisa, né? Mas quando você limpa, que você joga fora, sai, não sai? Então, essa é a primeira chave. Pecou, errou, identificou, se arrependa, mas feche a legalidade, manda embora aquilo que entrou. Tipo assim, Senhor, em nome de Jesus, fofoquei, me perdoa. Senhor, acabei de chamar um palavrão aqui, me perdoa em nome de Jesus. Aí você já pede perdão de Deus e você já fala assim, Senhor, em nome de Jesus, todo demônio que entrou através desse palavrão aqui, todo demônio que entrou através dessa fofoca aqui, agora sai em nome de Jesus. Entendeu como é que faz? Então, se arrependeu e expulsa já aquilo que entrou através da legalidade que você abriu, para não dar nem tempo de ficar. Então, você já entendeu essa parte, né? Agora a gente vai entrar no módulo 1 aqui do mini curso. Isso aqui só foi uma introdução para você entender um pouco. Agora a gente vai entrar no módulo 1, que é onde a gente vai aprofundar mesmo agora o assunto. Bom, e aqui no módulo 1 eu botei alguns tipos de libertação e o tema desse módulo 1 vai ser libertação, quais são os dois tipos de libertação, opressão, o que é, expulsão e manifestação de demônio e como identificar,
tá? Então, no primeiro módulo eu coloquei esse tema. Vamos começar pela libertação. O que é libertação? Tem gente que acha que libertação, fui ali, expulsei um demônio, já tá liberto. Não, gente. Isso daí é um processo. Libertação, ele é um processo, tá? É um processo. Então, existem dois tipos de libertação. A primeira libertação é a autolibertação, que é quando você, na sua caminhada com Deus, foi lá, aceitou Jesus, né? Aí começou ali a buscar o Senhor na tua casa, começou a ter vida de jejum, vida de devocional, começou a cultuar, começou a ir pro culto, começou a orar, começou a ler a Bíblia. E aí você vai ali deixando de pecar, fechando as brechas, deixando de cometer as coisas que você fazia antes, tá? Fazia algumas coisas, agora não faz mais. Então, não precisou vir alguém e colocar a mão na tua cabeça e tu manifestou um demônio e pronto. Não. Então, a autolibertação é essa. Quando você ali com a sua busca diária, né? Vai indo, até que você tá 100%, tá fortalecido. Tá? Não precisou vir um pastor, vir alguém, um libertador, não. E agora existe também o outro tipo de libertação, que é quando vem um libertador e coloca ali a mão na cabeça da pessoa, a pessoa manifesta o demônio e aí manda sair. Esse daí é o segundo tipo de libertação, tá? Tem a libertação processual, que é a autolibertação, que é quando você na sua busca vai sozinho. Foi como aconteceu comigo, tá? A minha libertação foi essa. Não precisou ninguém vir, eu que fui indo na minha busca, jejuando e tudo. Então o Senhor veio e me libertou. Então foi uma autolibertação que eu fiz. Depois eu fiz o mapeamento, né? Inclusive eu vou entrar nesse assunto do mapeamento, tá? Então não precisou. Mas tem gente que ela era da maçonaria, que ela fez pacto, que quando é um caso, gente, de gente que deu tanta da legalidade, tanta da brecha, ela não consegue se libertar sozinha. Então ela vai precisar de ajuda, tá? Vai ter que ter ali um libertador, vai ter que ter alguém ali pra... Ai, tá passando aqui. Pra pegar, pra ajudar ela, tá? Então, existem os dois tipos de libertação, que é um processo, tá? Aí, qual é o segundo tópico? Opressão. O que é opressão? A opressão é quando os demônios, eles estão pro lado de fora. Eles ainda não entrou dentro da pessoa. A pessoa tá ali já desanimada. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão lançando seta ali na mente da pessoa. Ele tá já lançando seta ali na pessoa, tá? Ele ainda não incorporou. Eles estão pro lado de fora ainda, tentando achar ali, né, legalidade pra pessoa, pra ele vir manifestar na pessoa. Então, eles estão oprimindo ela do lado de fora. Tá colocando seta, tá jogando ali dardo, né? Tá colocando desânimo, tá colocando pensamento, tá colocando um monte de coisa. E a pessoa tá ali, tá ali, tá ali, tá? Aí até que chega um momento que a pessoa tá tão ali já cheia, né? Que eles vão e entram. Aí já não passa mais a ser opressão, já passa a ser já uma possessão, tá? Então, entendeu aí? Agora, o que é uma expulsão? A expulsão já é quando a gente expulsa o demônio. A pessoa tá ali, manifestou, já vou entrar também na parte da manifestação demoníaca. A pessoa ali, depois que passou pela opressão, né? Os demônios conseguiram entrar, tal, e aí a pessoa já começa a manifestar. Quando você ora ali, o libertador ora na pessoa, faz uma oração, a pessoa já manifesta. Tem gente que já cai endemoniado. Também tem tipo de manifestação, tem alguns tipos de manifestação. Tem a manifestação silenciosa, que é quando alguém ora e a pessoa cai. A pessoa caiu ali, tá ali. Não esboçou nada, só caiu. Pode estar possessa assim, mas tá caladinha ali. Não tá gritando, não tá xingando, tá? Então, esse é um tipo de manifestação silenciosa, que você vai precisar do discernimento de espírito para vir discernir aquilo que está acontecendo. Também tem que discernir, porque às vezes a pessoa cai, tá arrebatada, o Espírito Santo derrubou ela tá ali arrebatada, tá em espírito, então você precisa discernir, porque nem todo mundo que cai tá endemoniado, gente, tá? Também tem discernimento. Então, tem outro tipo de manifestação. Qual é? Aquela que a pessoa perde a consciência, o demônio arrebata a consciência dela, leva para uma dimensão e ele fica ali dominando a mente da pessoa. Você já viu aquela pessoa que manifestou um demônio, quando volta não lembra de nada? O que aconteceu? Ela não lembra de nada, porque realmente o demônio arrebatou a consciência dela e ela não sabia o que estava acontecendo.
Também tem o outro tipo de manifestação que a pessoa consegue ouvir, consegue ver, mas o demônio prende a boca dela. Ela não consegue falar. Ela fica vendo tudo, mas não consegue. Perde as forças, tá? E tem aquele outro tipo de manifestação, que é quando o demônio vem, incorpora e é gritaria, é xingamento, fala tanta coisa, xinga o libertador e faz aquela ruaça que você já sabe, tá? Então, é isso. Espero que você tenha entendido essa parte, tá? Então, quais são os sinais antes de demônios manifestarem? Quais são os sinais que você vai perceber na pessoa? Vamos supor que você foi lá, orou na pessoa, a pessoa pediu uma oração, aí você vai orar por ela, né? E aí você vai perceber alguns sinais. Se ela ficou manifesta, se ela está possessa. Então, quais são? Primeiro, ela vai sentir enjoo. Algumas pessoas vão sentir enjoo, vão vomitar. Outras vão sentir dor de cabeça. Tem uns que vão sentir tontura. Vontade de ir embora. Tem umas que, não, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Está possessa. Arrotos, falta de ar, palpitação, como se estivesse tendo uma crise de ansiedade. Dores no peito, a pessoa sente dores no peito, né? Tremores, suor e por aí vai. Crise de choro, grita, xinga, chora. Então, tem vários tipos de sinais para você ficar atento. Eu espero que você esteja anotando aí tudinho, senão você volta depois do vídeo aqui para você assistir novamente, tá? Então, esses são alguns sintomas, tá ali, que a pessoa vai sentir quando ela está manifestando o demônio. Tanto que quando a gente está ali orando, expulsando os demônios, ele sai por esse meio. Ele sai através de choro, ele sai através de grito, sai através de lágrima, arroto, bocejo, sono, grito, né? Qual é outro? Dor de cabeça, vômito. O vômito não é aquele vômito de comida, que a gente vomita aquele monte de comida, não. O vômito é só uma água, tipo como uma baba, uma espuma. Não tem nada, é só aquilo mesmo que sai, tá bom? Então, o que você vai fazer? Outra coisa, a gente não deve fazer libertação em qualquer pessoa. Para quem que é a libertação? Para quem, Brenda, que é a libertação? Principalmente para crente. Sim, os cristãos. Porque tem muita gente que está ali, pastores, anos e anos, mas não são libertos. Então, principalmente é para os cristãos, tá? Não faça libertação em qualquer pessoa, nem de qualquer jeito. Porque se você expulsar o demônio da pessoa, ele vai sair, porque você tem autoridade. Lembra do que eu falei? O Senhor, ele nos deu autoridade, no nome de Jesus. Você tem unção, vai sair, mas se a pessoa não estiver ali, né, com Jesus, os demônios vão voltar pior. O estado da pessoa ficar pior. Então nunca faça libertação de qualquer jeito em qualquer pessoa, não. Só em quem já é casado, quem é um cristão, quem já foi batizado e também aquele que quer mesmo, que já aceitou Jesus, está caminhando com Jesus. Então essa pessoa sim você faz a libertação, tá? Porque teve casos de eu fazer libertação em pessoas e a pessoa não manteve a libertação e ficou pior, mesmo sendo cristã, mesmo sendo ali, né, servo de Deus. Então você tem que cuidar, tá? E outra coisa é que a libertação, gente, e expulsão é só um processo, é só 90%. Os outros 10% você vai ter que fazer a parte de você. Porque tem gente, tá bom, o libertador orou por mim, já tô liberta. Não, você já foi liberto sim, mas você vai ter que manter essa libertação, tá? Depois que você passa pela libertação, você vai ter que estar todo dia mantendo essa libertação até Jesus voltar, tá? Você vai ter que praticar as práticas espirituais todo dia, jejum, oração, leitura da palavra, fechando as brechas, porque senão os demônios voltam e vão trazer 7 piores. E aí aquele pecado de estimação que tu tinha, que tu foi liberto ali, né? Aí tu não manteve a libertação, o demônio que saiu desse pecado vai vir, ainda vai trazer mais. Então se antes tu fazia isso aqui, tu vai fazer isso aqui, né? Então fica pior. Então não chegue fazendo libertação em qualquer pessoa, tá? Então ore repreendendo todos os sintomas físicos que estão sendo provocados. Vamos lá. Ali no momento que a gente passa um mapeamento espiritual, né, que a pessoa fala, não, eu quero passar pela libertação, tô certinho com o Senhor, eu quero passar por esse processo,
Às vezes só de eu estar falando aqui numa live ou aqui, as pessoas já passam mal aí. Mas por quê? Porque os demônios, eles ficam ali querendo sair, porque a unção de libertação tá palpável. Então, o libertador, ele carrega uma unção de libertação que quando ele começa a falar, os demônios, eles já começam a ficar furiosos, eles já querem sair, mesmo sem o libertador mandar. Então, a pessoa que está ali ouvindo o libertador aqui, ele já começa a bocejar. Talvez no decorrer dessa aula aqui, você comece a bocejar, sentir sono, sentir dor de cabeça, peso, mas ore e repreenda, em nome de Jesus. Então, você já tem que repreender. Senhor, eu agora amarro, em nome de Jesus, todos esses demônios, eu proíbo agora toda manifestação física, espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você estiver tendo esse sintoma aí desde já, eu já oro agora, para que toda manifestação cesse, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Vamos pro segundo tópico, né? Até aqui, tudo bem, né? Como orar no momento da libertação? Esse aqui é um momento bom, tá? Como que você vai orar no momento da libertação? Vamos lá. Primeiro, você nunca deve orar de olho fechado, tá? Tem gente que vai orar, Senhor, não sei o que. Não ore de olho fechado, gente. Porque manifestou ali, te dá um soco, te dá um chute, não vai nem ver. Então você não tem que orar, nunca ore de olho fechado. Ore de olhos abertos ali, tá? Quando eu vou fazer libertação, eu oro de olho aberto. Muitas vezes ali no momento da libertação, eu nem tenho uma visão ali do que está acontecendo, mas eu estou ouvindo, estou ali seguindo o comando do Espírito Santo, tá? Porque eu tenho mais visão fechada do que aberta. Então, as minhas experiências com a visão fechada são quando eu estou de olho fechado, orando, mas não é no momento da libertação, tá? Geralmente Deus dá ali para aquela pessoa que está passando ali. Mas eu estou aqui seguindo o comando do Espírito Santo, ouvindo algumas coisas e vou ali seguindo o comando do Espírito Santo. Mas você que vai ali orar por alguém, ore de olho aberto. Segundo, quando for fazer libertação, se você é uma mulher e você for fazer uma libertação um homem, nunca vá sozinha. Chame um outro homem para ir com você. Um irmão, um pastor ou seu esposo ali, tá? Nunca vá só, porque o inimigo, ele é sagaz. E se for mulher, leve uma outra mulher ali, nunca vá o homem ali ministrar em mulher. Outra coisa, gente, não chegue já tocando, porque tem gente que vai orar na pessoa, já toca aqui, já toca aqui, já toca aqui no estômago, não é assim. Fala, olha, eu vou orar por você, eu posso tocar aqui, porque tem gente que não, principalmente quem sofreu abuso. Quem sofreu abuso não gosta de ser tocado. Então tem que ter sabedoria na hora de orar, tá? Sabedoria. Na hora o Senhor vai te direcionar, tá? Eu geralmente toco aqui, quando é homem eu toco aqui ou aqui, tá? Então tem alguns pontos que você tem que ter sabedoria. Segundo tópico, exerça autoridade e não ore com medo, tá? Tem gente que, eu tô com medo do demônio. Não tenha medo, gente. Deus, ele deu autoridade. Você tá com autoridade. Se você tá com as brechas fechadas, se você tá ali na santidade, se você tá ali buscando ao Senhor no jejum, na oração, renunciando, pagando o preço, não tenha medo. Agora, se você estiver no pecado, se você tiver brecha, não vá. Não vá. Lembra dos filhos de Seba lá em Atos? Que foi querer expulsar um demônio lá. O que ele fez? Pegaram uma peia dos demônios. Porque eles foram em nome de Deus de Paulo. Em nome de Deus de Paulo. Eu ordeno que saia dele agora. Aí, o que os demônios falou para eles? Eu conheço Jesus, né? Em nome do Jesus de Paulo, né? Uma coisa assim. Em nome de Jesus de Paulo, eu ordeno que saia. Aí o que os demônios falou? Eu conheço Paulo e conheço o Deus de Paulo, mas vocês quem são? Porque eles não tinham intimidade, não tinham autoridade para ministrar. Só tem autoridade quem está alinhado com Deus. Só tem autoridade quem está com Deus. Quem já fechou a brecha, a legalidade, quem está no jejum, quem está na oração. Não vá pensando aqui, eu vi o fulano expulsar o demônio em nome de Jesus, vou lá. E você está no pecado, está todo esculhambado, e você vai lá, você vai pegar uma coça, vai ser envergonhado. Quantos pastores não são envergonhados? Quantos irmãos não são envergonhados? Aí depois vem com tudo para cima de você. Então você tem que fechar primeiro as brechas, passar pela libertação
está alinhado, aí você vai, tá? Entendeu aqui? Então não ore de olhos fechados, não ore com medo e sempre leve alguém com você, nunca ore sozinho, tá? Outra coisa, ore sempre de pé. O soldado, quando ele vai para a guerra, ele nunca vai, né, na hora da guerra ali de joelho, ficar brigando de joelho. Tem gente que vai, eu vou orar aqui por libertação, se ajoelha junto com a pessoa. Não, você tem que ficar de pé, de olho aberto, soldado, guerreia de pé, tá? Porque se caso manifestar ali o demônio, ele vem com muita força, às vezes, quando é legião. Então você tem que ter outras pessoas para segurar ali. Então vai que você tá de joelho, orando de olho fechado, manifestou, tu pega um soco, né? Então você tem que ter ali vigilância e cautela, tá? E qual comando, irmã Brenda, eu dou na hora ali da libertação, da expulsão? Como é que eu faço? Tá, vou te ensinar. Depois que você ali, né, orou pela pessoa, você viu que manifestou que a pessoa tá rotando, né? Ou ali. E tem gente que também não manifesta, gente. Às vezes, porque o demônio ele não quer sair. Às vezes ele fica ali caladinho, ali no cantinho dele, ele não quer. Então você, Senhor, trouxe para você, olha, esse demônio tá aí por causa da rejeição, veio do pai, veio da mãe, manda embora. Aí tu já fala, em nome de Jesus, manifesta agora. Tu tem que dar uma voz de comando. Mas não vai dar aquela voz de comando de quem tá com fome, não. Sabe? Em nome de Jesus, manifesta agora. Sai. Tem gente que é assim. Não, você vai exercer autoridade. Em nome de Jesus agora. Manifesta amarrado. Agora, sai. Em nome de Jesus. Eu lanço luz sobre as trevas. Eu dou uma ordem para que todos os demônios ocultos agora, escondidos, saia em nome de Jesus. É assim. Eu até me arrepio. Só de eu exercer, eu já sinto a unção aqui fluindo. Senhor, em nome de Jesus, que nenhum manifeste ali do outro lado, hein? Em nome de Jesus. Tá? Mas se manifestar, os anjos do Senhor estão aí, tá? Em nome de Jesus. Então, você vai dar mais ordem de comando, tá? Uma voz de comando, tá? E aí manda embora, manda sair, tá? E chega em algum momento, gente, tem alguma libertação que você tá ali expulsando, mandando sair, eles não saem. Não é que você não tem autoridade, não é que você não jejuou o suficiente, não. É porque eles não querem mesmo, eles ficam lutando porque eles não querem perder a casa deles, tá? Então, muitas vezes ele vai lançar uma seta pra você, presta bem atenção, porque às vezes ele vai lançar uma seta pra você ali, de dizer que você não tem autoridade. Você tá ali expulsando, ele vai querer falar na tua mente que tu não tem autoridade, tu não tem unção, isso é mentira. Tu manda calar a boca e exerce. Manda calar a boca e manda embora, tá? Porque eles vão tentar fazer isso. Outra coisa também, gente, é ali, né, que você mandar embora, você manda sair de alguns pontos estratégicos, tá? Tem pombagira que se esconde no útero da mulher. Isso eu aprendi também, né, ali no curso. E teve uma vez que eu fui fazer uma libertação, que eu já estava terminando, e o Senhor mandou falar, manda embora a pombagira que está no útero. Então, quando você for ministrar, você vai seguir também o comando do Espírito Santo. Entenda que não é você, é o Espírito Santo, é o Senhor que vai estar ali, os anjos do Senhor, tá? Lembrando que sempre antes de fazer uma libertação, se revista das armaduras espirituais, antes de orar. Terminou de fazer ali a libertação, expulsou o demônio, faz uma oração de limpeza. Senhor, me desligo agora de toda a libertação que eu fiz com essa pessoa. Eu entrego a ti toda a oração. Me esconda debaixo de um manto de visibilidade. Me cubra com teu sangue. Eu anulo aqui todo o contra-ataque, toda a retaliação, tá? Parece que é muita coisa, mas depois que você estiver fazendo, você vai acostumando. Faz que nem eu. No começo, quando eu fui fazer minha primeira libertação, eu escrevi tudo no papel, a colinha, os comandos e tudo, tá? Então, sempre que eu ia fazer, eu pegava o papel, fazia. Mas depois você acostuma, você guarda, você lembra, tá? Então, você manda sair todo o demônio que entrou pela boca, que entrou pelos olhos, que entrou pelas mãos. Toda a pombagira que se esconde no útero, no cóccix, no ânus, no pênis. Vai ali na boca, no ouvido, porque eles se escondem então. Irmã Brenda se esconde nessas coisas. Sim. Sim, gente, tá? Isso. Então, agora vamos para a segunda parte. Como identificar uma legião? Lembrando que a gente ainda tá no primeiro módulo, tá?
talvez esse vídeo aqui, essa aula, vai ficar um pouco longo, tá? Vai ficar aí entre os 40 minutos. Por isso que eu vou dividir essas aulas aqui em algumas partes, tá bom? Para ficar mais fácil. Por módulo, né? Então, nesse módulo 1, eu vou gravar aqui, depois eu corto, vou pro módulo 2 e assim vai. Então, vamos lá. Como é uma possessão por legião, né? O que é a legião? A legião, ela não é somente um demônio. Ela é vários só um, tá bom? Então, o que acontece? Quando você tá ali no momento da expulsão e você mandou sair um, aí a pessoa sai e volta, aí sai um, aí volta, leva horas. Então, como que você vai falar com a legião? Você vai falar agora, todo cabeça de legião agora manifesta em nome de Jesus amarrado e sai. Você tem que chamar o chefe. Eu chamo todo o chefe ou os chefes, que às vezes não tem só um chefe, tem vários, para poder ir embora. Aí você manda embora o chefe e sai todo o resto. Porque então você fica ali horas e horas. Porque legião sai um, vem outro, sai um, vem outro, sai um, vai outro. Porque são vários só num, tá? Então, como que a pessoa ela chega nesse nível de manifestar legião? Bom, por algumas práticas, portas que ela deu de entrada para eles, como práticas de ocultismo, envolvimento com candomblé, com quimbanda, com umbanda, com feitiçaria, com maçonaria, seitas, espiritismo, práticas de prostituição, promiscuidade sexual. Então, tudo isso daí abre legalidade para, né, pacto de sangue, para legiões, tá? Então, cada legião é comandada por um líder ou chefes que representa a casta. Então, são vários demônios, né? Não se pode expulsar de um por um. Chama o líder, chama o cabeça. Sabe, tem igreja que a gente vê que sai em nome de Jesus, aí o demônio tá lá. Sai em nome... Aí tá lá. A pessoa não sabe o que é isso, leva horas e horas e horas e horas. Porque a pessoa não tá tendo entendimento. Porque entra um, sai. Aquele que ela mandou sair, ou ele, saiu, mas e os outros? Então, percebeu que tá demorando, já manda chamar o chefe e sair, tá? Então, como é uma manifestação de uma legião, tá? Ela é acompanhada de uma força violenta. Aquela pessoa tem uma força que tem que ser umas 4 pessoas para segurar. Muito ataque físico, muito palavras ofensivas, eles ficam gritando. Eles também querem conversar, eles dão gargalhada, eles ficam rindo, assim, sabe? Eles querem conversar com o libertador, mas você manda calar a boca e manda embora. E no momento que você vê que tá aquela força toda, você ore assim. Cesse agora todas as forças agora dessa legião em nome de Jesus. Cesse agora. Manda cessar a força, tá? Em nome de Jesus. Estão entendendo até aqui, né? Ainda tem muita coisa pela frente, mas espero que você esteja compreendendo, tá? Glória a Deus. Então, mande que eles se calem em nome de Jesus. Cessa a força deles, mande que eles se calem, tá? E expulsa. Quero falar um pouco agora do mapeamento espiritual. O que é o mapeamento? O mapeamento é um questionário. É um questionário com algumas perguntas. E ali você vai investigar lá, né? Coisas lá dos seus antepassados. Ele vai te ajudar no momento da libertação. É necessário você fazer o mapeamento antes de passar, porque ele vai te ajudar, né, ali a identificar algumas coisas. Fica mais fácil. Então, ele é um mapeamento aí com perguntas e tudo. Depois eu vou botar aqui no grupo, tá? Pra você. Então, ele serve pra isso, tá? Ele serve pra você ir lá na raiz, lá nos seus antepassados. Tem algumas perguntas lá que você, nossa, é isso, eu já fiz isso, aquilo. Vai facilitar muito. Lembrando que na hora ali da libertação, da expulsão, muitas das vezes tem coisas que você nem botou lá no mapeamento, mas o Espírito Santo, ele vai trazer ali no momento, né, pra você, tá? Então, você sempre tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Entenda que não é do seu jeito, não é por você. Entenda que quem vai estar fazendo ali não é você. Você vai ser só o instrumento. É no nome de Jesus, é a autoridade de Jesus, é o Senhor que vai estar fazendo, tá? Lembrando que os anjos do Senhor vão estar ali. Irmã Brenda, dá para fazer libertação online? Dá. Se eu orar aqui por você aí, no momento de uma manifestação, você vai ser liberto aí sim, porque os anjos do Senhor vão estar aí. Eu peço para que os anjos, né, de libertação, que trabalham no ministério, eles vão estar lá contigo, tá? Então não se preocupa, não fica com medo.
Tem gente que fica com medo de fazer libertação online, ali, porque tá longe, mas os anjos do Senhor vão estar ali. Você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que crer, tem que exercer autoridade. Você não tem que ter medo, tá? Porque você tem que ter a sua identidade firmada. Porque enquanto você não tem a sua identidade firmada em Cristo, em quem você é, você não vai conseguir ser um libertador. Você tem que entender qual é o nome de Jesus. Você não, eu creio nesse poder. O nome de Jesus é sobre todo nome. O Senhor já pagou um preço, Ele já me deu unção. Então vai e vai. E se você está aqui é porque o Senhor está te despertando, está te chamando de volta, porque talvez você até começou a fazer uma libertação, mas no momento você parou ali e desistiu. Então se você está aqui nesse mini curso, porque você, né, quer ser novamente ativado ainda mais, você quer saber mais, e o Senhor te trouxe aqui para isso. Amém? Então, eu espero que você tenha aprendido muito aqui nesse primeiro módulo, né? Para honra e glória do Senhor, tá? Então, o que é um libertador? Já vou entrar no módulo 2. Perdão, deixa até água longe ali, gente. Só um minutinho.